gente, nós estamos aqui hoje para conversar sobre um livro que eu tenho mencionado para vocês nos últimos vídeos que a gente conversa. Eu acabo mencionando esse livro invariavelmente, que é sobre os sussurros do Orlando Figes. Nós falamos desse livro quando comentamos sobre o arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, e eu disse que nós voltaríamos a conversar sobre o regime soviético assim que eu terminasse a leitura desse camalhaço aqui. Eu não sei quantas páginas que tem na versão física, porque infelizmente este livro, que devia ser uma leitura obrigatória no ensino médio, ele está esgotado, então a gente não tem mais acesso às edições físicas, a gente só encontra em sebos a tipo 800 mil reais. Então eu fui obrigada a comprar a versão no Kindle, apesar de não gostar de leituras no Kindle para trazer as revisões aqui para o canal, porque eu preciso riscar, eu preciso anotar os livros, marcar. E é por esse motivo que talvez essa revisão não fique tão boa quanto as outras, porque eu tive que fazer notas no Kindle e no computador, então às vezes não roda muito bem. Eu estou esperando uma reedição desse livro. Assim que sair, eu vou comprá-lo fisicamente, então é muito importante que vocês cliquem em Estou Esperando em algum lugar ali na Amazon pra gente contar para as editoras que sim, nós estamos querendo ler Sussurros do Orlando Figes, A Vida Privada na Rússia de Stalin. Nós queremos muito, a gente quer compartilhar esse livro com as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero comprar edições e edições desse livro e dar de presente para as pessoas, porque ele é um complemento indispensável ao arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Lembrando que quando o livro do arquipélago Gulag começou a rodar aqui no YouTube através dos canais do Christian Assunção e da Tatiana Feltrin, ele também estava esgotado e a gente só conseguia ter acesso às edições em português de Portugal. E foi a partir do momento que esse livro começou a rodar no YouTube, que a editora Carambaia, fica a dica, percebeu que as pessoas tinham interesse nesse livro e fez uma nova edição. Então, por favor, esse livro, eu preciso muito que vocês compartilhem esse vídeo, eu preciso muito que vocês postem nas suas redes sociais que vocês estão lendo esse livro sim, através dos seus aplicativos aí. Ele está disponível para ser comprado em modo e-book, na Amazon e em outros lugares, porque, sério, como eu disse lá em Arquipélago Gulag, a gente nunca teve na escola a menor noção do que foi o regime soviético. E isso fica muito claro quando a gente compara o regime soviético ao regime nazista. O regime nazista, nós fomos expostos a inúmeras demonstrações do que foi a engenharia social promovida por Hitler. Então, nós sabemos o que acontece quando um líder tirânico pega uma sociedade e ele tenta mudar a natureza daquela sociedade de cima para baixo a partir de princípios que ele acha certo. Sobre o nazismo, as pessoas estão até cansadas de ouvir falar. Sério, quando sai um livro novo sobre o nazismo, as pessoas falam, nossa, outro livro e tal. E é difícil que esse livro tenha um destaque, porque a literatura já é muito vasta, os filmes já são muito vastos, a gente tem quadrinhos magníficos sobre esse período horrível da história humana, mas sobre o regime soviético, não tem. Os livros que estão disponíveis estão esgotados, a literatura que está disponível não é acessível. Então, assim, é muito importante que a gente torne acessível esse tipo de literatura. E eu tô fazendo essa puta introdução aqui, correndo o risco de perder a atenção das pessoas, porque ler os Sussurros do Orlando Figes foi uma coisa que me causou uma revolta ainda maior do que ler o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Porque no Arquipélago Gulag, a gente vai ser exposto às condições em que as pessoas que eram presas politicamente pelo regime do Stalin eram expostas nos campos de concentração soviéticos. Só que a resenha do Arquipélago Gulag, a forma com que o livro foi escrito, é uma literatura mesmo. Então o Solzhenitsyn, ele coloca ali toda a força que está dentro do coração, todo o ódio, toda a revolta que está dentro do coração dele, para que a gente consiga se chocar, para que ele consiga sacudir o telespectador assim, o leitor, na verdade, e fala, cara, você precisa entender o que foi um gulag, e eu não vou conseguir te contar se não for te sacudindo. Então a leitura do Arquipélago Gulag é feita com vários pontos de exclamação, assim, ele vai trazendo as histórias das pessoas que passaram pelos campos de concentração, e é um livro que vai te dar essa noção crua da realidade humana, dentro de um gulag, dentro de um campo de concentração, assim como vários outros livros fizeram com relação ao regime nazista.
Já os Sussurros, do Orlando Fix, vamos falar sobre o livro especificamente. Ele foi escrito por um historiador britânico que fez um resgate histórico fenomenal sobre o regime do Stalin. Então ele vai resgatar cartas, ele vai colher depoimentos de pessoas que viveram sob o terror do Stalin entre 2003 e 2004, ele vai na literatura soviética disponível, ele vai fazer um resgate histórico primoroso. Orlando Fix, cara, sério, você merecia receber todos os prêmios possíveis pelo resgate histórico que você fez, que é fenomenal. Ele tem outros livros, ele tem um livro sobre a guerra na Crimeia, que eu já pedi, é um livro que eu vou ter que ler, porque, de fato, o resgate histórico que esse cara faz é, sem condições, um dos melhores resgates históricos que eu já vi. Ele vai te contando, ao longo do livro, os trechinhos das cartas que as pessoas trocam entre si. Ele vai nos dando referências orais das pessoas que viveram aquele regime, e ele vai fazer tudo isso a partir da perspectiva da família. Então, por que o livro se chama Sussurros? Porque já no início do livro, ele vai nos contar que o regime soviético, ele era tão totalitário, mas tão totalitário, que ele visava acabar com a vida privada. Então, a intenção dos bolcheviques originais era que você colocaria o Estado dentro da vida privada das pessoas, você minaria as diferenças entre vida privada e vida pública. E isso levaria ao paraíso comunista dali a alguns anos. Então, nesse intermédio aí entre o socialismo e o comunismo, enquanto o sistema socialista não conseguisse chegar ao paraíso, você precisaria, para isso, acabar com a distinção entre vida privada e vida pública. Para fazer isso, a principal coisa que você precisa destruir é a família burguesa, porque é dentro da família que as pessoas vão passar os seus valores conservadores, os seus valores tradicionais, os valores de preservação individual. Então é através da memória das avós que viveram antes do regime soviético, é através dos sentimentos entre pai, mãe e filho, esse sentimento que todo mundo que tem uma família conhece, que o regime soviético é nesse sentimento que o regime soviético vai encontrar o primeiro degrau, o primeiro muro intransponível para conseguir implementar a sua engenharia social. Então, a família é o primeiro lugar que é atacado pelo regime soviético após a Revolução Russa. Então, o que eles falam? Aí eu vou pedir desculpa, gente, porque, como eu disse, as notas são no computador. Quando eu tenho um livro aqui, eu consigo selecionar certinho as coisas que eu quero ler. Pode ser que fique um pouco enfadonho, mas eu prometo que vai valer a pena. A primeira coisa que eles fizeram foi abolir o conceito de família dentro do próprio partido. Então, no início da Revolução, eles vão fazer com que os verdadeiros bolcheviques não ligassem para a família, tanto os homens quanto as mulheres. Então, eles vão cortar os laços familiares das próprias pessoas que compunham o partido. Vale lembrar que esse livro vai fazer uma evolução histórica do regime soviético, desde a Revolução de 1917 até a morte do Stalin, e depois da morte do Stalin, o que aconteceu com a população soviética que ficou órfã do seu Deus. Ele vai fazer essa narrativa assim, de forma fantástica. Quem quer entender o que foi de fato o regime soviético na Rússia, precisa ler Os Sussurros do Orlando Fix. E eu falo que ele é complementar ao Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, porque esse levantamento histórico e econômico que ele faz, ele vai te descrever de forma mais detalhada, por exemplo, o que foi a nova política econômica implementada pelo Stalin logo no início do seu governo. Então ele vai nos contar que quando o sistema soviético começa a colapsar através do colapso que vai acontecer de forma inevitável quando você extingue o sistema de preços e quando você elimina o mercado, o Stalin vai tentar resgatar um pouquinho essa questão do mercado privado e das pessoas poderem fazer livres trocas através da NEP, da nova política econômica, que basicamente é um microcomércio permitido dentro dos limites do Partido Soviético. Isso é mencionado no Arquipélago Gulag, mas se você não souber o que foi a NEP, você vai ficar meio perdido, assim. Então, assim, a forma com que os livros se complementam é sensacional. E aí, se você gostar mais de uma literatura mais emotiva, você vai para o Arquipélago Gulag. Se você gostar de uma literatura mais baseada em fatos, em números, você vai para os Sussurros do Orlando Fix, que são dois
livros bem grandes. Mas como eu falava, para você transformar a sociedade, para você promover esse esquema de engenharia social que os soviéticos queriam promover, você precisa eliminar essa distinção entre vida privada e vida pública. Porque se você permite que a pessoa mantenha sua vida privada, independentemente da vida pública, é inevitável que em algum momento aquele regime vai ser contestado. Aí ele até menciona aqui que a mulher do Lenin, Natsia Krupskaya, disse que a existência de uma vida privada vai levar mais cedo ou mais tarde à traição do comunismo. Então, os bolcheviques acreditavam que a ideia de uma vida privada, separada do âmbito da política, não fazia sentido, pois a política afetava tudo. Não havia nada na suposta vida privada de uma pessoa que não fosse política. Então, é daqui que vem esse chorume que a gente vê nos dias de hoje, de que tudo é político. Então, você não pode espirrar. Se você espirrar, isso é um ato político. Então, as origens estão todas aqui, cara. É impressionante. É impressionante ir lendo esse livro aqui, fazendo os paralelos com o que a gente vê na inteligência nos dias de hoje, no que repercute hoje nas redes sociais. Então, sabendo disso, sabendo que eles precisariam eliminar essa existência de vida privada e vida pública, a família é a primeira coisa que é atacada pelos bolcheviques. Então, essa noção de família burguesa, ela era uma família conservadora, uma fortaleza da religião, da superstição, da ignorância, do preconceito. A família fomentava o egoísmo e as aquisições materiais, além de oprimir as mulheres e crianças. Então, os bolcheviques esperavam que a família desaparecesse conforme a Rússia soviética se desenvolvesse até se transformar em um sistema totalmente socialista, no qual o Estado assumiria a responsabilidade por todas as funções básicas do lar, oferecendo creches, lavanderias e refeitórios em centros públicos e prédios residenciais. Então, sendo a família o maior obstáculo ao regime soviético, a principal coisa que vai acontecer na Rússia é que as bases da família vão sendo minadas até chegar num ponto em que as pessoas não podiam confiar nos próprios filhos. Então, os filhos eram entregues às escolas soviéticas, eles eram ensinados que os pais poderiam ser contra-revolucionários em potencial. Além disso, as famílias viviam em habitações coletivas. Então, essa coletivização da habitação foi também um dos instrumentos de minar a família promovido pelo regime soviético. Essas habitações coletivas eram muitíssimo parecidas com o que hoje nós temos aqui no Brasil, chamado de favelas. Então, eu mostrei para o meu marido a descrição das habitações coletivas da Rússia, que eram lugares em que famílias moravam no mesmo cômodo. Então, assim, são 10 pessoas morando num quarto parecido com esse, e essas pessoas compartilhavam a mesma cozinha com outras 50 famílias, compartilhavam banheiros com outras famílias. Isso é muito parecido com o que a gente tem nas favelas de hoje, com a seguinte distinção. Nas favelas, você tem um sentimento de meio de camaradagem ali. Então, apesar de eclodirem brigas naturais, é claro, quando você está convivendo com 10 pessoas no mesmo lugar, e aí no cômodo vizinho você já tem mais 50 outras famílias, essa família está escutando funk, você é evangélico, você quer escutar a sua música de cá, existe um sentimento de, tipo assim, se essa pessoa estiver precisando em algum momento, eu vou ajudá-la, porque estamos todo mundo na merda, estamos todo mundo no mesmo lugar. Então, assim, você precisa de arroz, meu amigo, não vou te deixar passar fome, sabe? Nessas habitações coletivas russas, como foi introduzido na sociedade russa a questão da desconfiança, a questão de que todo mundo poderia ser um inimigo da pátria, as pessoas precisavam sussurrar dentro de casa. Então, os pais conversavam sussurrando entre si, e eles não podiam conversar nem com o próprio filho sobre o que eles achavam da política no geral, sobre qualquer coisa. Por quê? Eles não queriam que os filhos que estavam crescendo ali naquele regime russo soviético ficassem com essa sensação que os próprios pais tinham de que eles estavam crescendo no sistema injusto. Então, como aquele filho estava sendo educado para ser um jovem cidadão soviético, um jovem comunista exemplar, para os pais, eles acreditavam que os filhos seriam até mais felizes se eles não conhecessem a verdade. Então, você sussurrava porque você não queria que o seu filho começasse a questionar as coisas. Você queria que seu filho não fosse preso, que seu filho fosse inserido naquela nova sociedade. Além disso, os próprios filhos denunciavam os pais. Então, era um risco que você corria. O filho era enviado à escola, na escola ele era ensinado que Deus não existia,
Ele era ensinado a lutar contra todas as coisas que os soviéticos acreditavam que fossem perniciosos. Então, ao escutar os pais, por exemplo, fazendo uma oração, peraí, meus pais acreditam em Deus, então meus pais podem ser contra-revolucionários. E aí eles denunciavam os próprios pais para ascender no que eles chamavam de... É tipo uma juventude soviética. Tipo, tinha a juventude hitlerista, que o Hitler ia treinando os jovens, ia mudando a cabeça dos jovens. Também existia isso na Rússia, que era a juventude soviética, que era através da juventude soviética que você ia conseguir, por exemplo, uma vaga posterior numa universidade. Se você não entrasse nessa comunidade ali quando você era jovem, você ficava excluído da sociedade soviética mesmo, a ponto de você realmente não conseguir nenhum emprego depois, você não conseguia ir para as universidades, então você tinha que repetir exatamente o que a cartilha mandava, caso você quisesse se sentir parte de algo maior, se sentir parte de uma comunidade. Então, o ser humano, ele é um homem social, ele precisa se sentir inserido dentro de uma sociedade. Por isso que os pais sussurravam, por isso que o nome do livro é Sussurro. Então você vai ter várias publicações em jornais de jovens soviéticos renunciando à própria família. Então ele vai mostrar que uma publicação, por exemplo, uma de várias, né? Eu selecionei só essa. Eu, Nikolai Ivanov, renuncio ao meu pai, um ex-padre, porque durante muitos anos ele enganou as pessoas dizendo-lhes que Deus existe. E é por esse motivo que eu estou cortando minhas relações com ele. Essas renúncias públicas dos filhos aos pais, elas eram necessárias para que os filhos pudessem entrar na sociedade soviética. Eles faziam isso, alguns filhos eles faziam porque eles realmente queriam fazer, mas a maioria dos filhos era até incentivado pelos próprios pais a fazer isso para que conseguissem viver uma vida normal, apesar do pai ter sido preso. Esse livro vai narrar a fase do grande terror do Stalin, que foi quando o Stalin começou a meter o louco geral mesmo ali entre 36 e 38 e começou a prender literalmente todo mundo. Então nessa fase rolou um expurgo dentro do próprio partido, que eu já comentei quando a gente falou sobre o arquipélago Gulag, e que assim, literalmente todo mundo era preso durante a noite, então você via seus vizinhos recebendo visitas da polícia política da Rússia na época, e essas pessoas eram enviadas para o Gulag, essas pessoas eram fuziladas. Então ele chega a dizer que literalmente durante a década de 40 todo mundo conhecia alguém que tinha sido preso e mandado para um gulag. E isso era meio que velado, e as pessoas viviam com um medo irrestrito, assim, ao ponto de que elas não conseguiam nem dar abrigo aos filhos dessas pessoas que tinham sido presas de madrugada. Então você tem uma criança de 6, de 8 anos, que foi seu vizinho, o pai dessa criança foi seu amigo durante 30 anos. Ele é preso por essa polícia política, ele é acusado de ser um traidor, um inimigo da pátria, e a criança fica sozinha, a criança fica sem ter como comer, e os próprios vizinhos não dão abrigo para essa criança, não porque eles eram pessoas ruins, mas porque eles tinham medo de serem acusados de colaborar com os inimigos da pátria, e aí o próximo passo seriam eles próprios serem enviados para o Gulag. O que não adiantava nada, porque via de regra, geralmente você seria enviado para o Gulag de qualquer forma, bastava você respirar de uma forma diferente. O que o Orlando Figes vai dizer sobre o Grande Terror, para dar uma resumida, é que ele foi extraordinário até mesmo para os padrões do regime stalinista. O Grande Terror não foi uma onda rotineira de prisões em massa, como as que tomaram conta do país durante o reinado de Stalin, mas sim uma política calculada de assassinatos em massa. Então tiveram várias ondas de padrão, várias ondas de prisões de pessoas, o que o Solzhenitsyn vai chamar de fluxos do esgoto. E o Grande Terror foi uma onda que estava surreal, até mesmo para os padrões stalinistas, porque realmente muita gente foi presa, muita gente foi executada. De acordo com uma estimativa, 116.885 membros do partido foram executados ou presos entre 1937 e 1938. Membros do partido, vamos enfatizar isso. Virtualmente todas as famílias tinham perdido um parente ou conheciam alguém com parentes presos. Eu selecionei só 2 histórias assim, que eu acho que vão ilustrar bastante a necessidade de você ler esse livro, qual que é a forma de narrativa que o Orlando Figes encontra para demonstrar que o regime soviético foi a monstruosidade que foi. Só 2 histórias, tá? Então é o seguinte, essa aqui é uma carta que um pai vai enviar para uma filha. Minha doce e querida Alionushka,
Provavelmente, as férias já acabaram e você deve estar de volta à escola. Como passou o verão? Ficou mais forte? Engordou? Ficou bronzeada? Desejo muito saber. E gostaria muito, muito mesmo, de ver você e de beijá-la muitas e muitas vezes. Eu ainda não me sinto bem, eu continuo doente. Minha querida Eleonushka, não quero que você fique doente no próximo inverno. Também quero que estude muito, como antes. Leia bons livros. Seja uma menina esperta e boa. Obedeça a sua mãe e jamais a decepcione. Eu também ficaria feliz se conseguisse não se esquecer completamente de mim, seu papai. Bem, seja saudável, seja feliz. Beijo você para sempre, seu papai. Essa foi a última carta. Pouco depois, em 17 de setembro, Nikolai foi executado por um pelotão de fuzilamento. Outra das várias histórias que existem dentro desse livro, como eu disse, o autor ele vai usar a trajetória de várias famílias ao longo do regime soviético para conseguir ilustrar. Então ele vai acompanhar essas famílias, ele vai pegar depoimento dessas famílias. É a história do Lev Neto. Essa história também me marcou bastante. Lev Neto nasceu numa família estoniana de comunistas em 1925, que fora para Moscou em 1917. Seu pai foi membro da Brigada de Rifles Letoniana, que desempenhou um papel vital quando Lenin tomou o poder. A mãe, que se tornou funcionária no Ministério do Exterior, deu-lhe o nome de Lev por causa de Trotsky, que era seu herói. Em 1943, ele foi mobilizado pelo Exército Vermelho e designado para a Unidade Especial de Resistência do NKVD, que foi enviado para lutar atrás da linha alemã na Estônia. Capturado pelo inimigo em 1944, Lev ficou preso em Dvinski, na Letônia, e depois foi mandado para o campo de prisioneiros de guerra perto de Frankfurt, na Alemanha. Em 1945, os prisioneiros foram obrigados pelos alemães a marchar para o oeste. Deu para entender o que aconteceu na vida desse cara? Ele nasceu comunista, a mãe comunista, o nome dele é uma homenagem a Trotsky, ele foi servir o Exército Vermelho, ele foi servir a mãe Rússia, ele foi preso pelos alemães e obrigado a marchar para o oeste. Gente, marchar para o oeste. Vocês lembram o que eram essas marchas? O que eram feitos com os prisioneiros de guerra, tá? Ele e alguns outros fugiram do comboio e foram libertados por tropas dos Estados Unidos. Veja, final da guerra, 1945. Lev passou 2 meses num campo controlado pelos americanos. Apesar das tentativas de persuadi-lo a não retornar à sua terra natal, ele voltou para a União Soviética em maio de 45. Estava com 20 anos, e queria estudar numa universidade. Quando chegou à fronteira soviética, foi enviado para um campo de filtragem e depois devolvido ao Exército Vermelho. Durante os 3 anos seguintes, Lev serviu como soldado raso nos territórios recém-ocupados do oeste da Ucrânia. Em abril de 1948, foi preso em Rovno, sob a acusação de ter espionado para os Estados Unidos. E após ser torturado durante semanas pelos interrogadores do NKVD, acusado de ter traído sua brigada de resistência em favor dos alemães durante a guerra. Ameaçado de ter os pais presos, Lev assinou uma confissão completa de seus crimes e foi condenado a 25 anos de trabalhos forçados, seguidos de mais 5 de exílio em Norilsk. Vocês lembram que quando a gente lê o Arquipélago Gulag, o Solzhenitsyn conta da onda de prisioneiros que foram feitos dentro do próprio Exército Vermelho, depois que esses prisioneiros voltaram da guerra. O Solzhenitsyn conta pra gente, foi assim, foi um novo fluxo de esgoto, né, que o Solzhenitsyn se chama. Então, muitas pessoas serviram o Exército Vermelho, quando voltaram foram presos. O regime soviético tinha medo de que essas pessoas que foram lutar na guerra e que viram como que funcionava o Ocidente e que viram que lá as pessoas não morriam de fome, como morriam na Rússia, voltassem com essas ideias revolucionárias e liberais e acabassem por bagunçar o esquema deles, né? Eu acho que deu para entender, mais ou menos, o que está dentro desse livro e qual que é a necessidade de leitura. E eu vou combinar o seguinte, eu descobri que essa expressão combinar alguma coisa com alguma é uma expressão mineira, especificamente mineira. Eu vou ter que fazer um bate-papo sobre esse livro.
eu vou procurar algum historiador com mais bagagem do que eu, pra gente conversar aqui no canal, porque, assim, as coisas que tem aqui dentro são extremamente surreais. E, por fim, o que me deixou muito, muito chocada foi que, ao entrevistar os filhos dessas pessoas que morreram pelas mãos do Stalin, depois da morte do Stalin, esse terror ficou na alma das pessoas, né? Então não é algo que você consegue se desfazer. As poucas pessoas que conseguiam voltar dos campos de concentração voltavam completamente quebradas e tudo. E a hora que ele vai entrevistar os filhos dessas pessoas, ou essas próprias pessoas que sofreram com a repressão do regime do Stalin, essas pessoas vão ter um saudosismo do período stalinista, porque algumas, né, delas, porque naquele período você tinha segurança, naquele período todo mundo era pobre, mas todo mundo era pobre igual, e as marcas que esse regime deixou na alma dessas pessoas, a ponto de que várias pessoas foram torturadas, tiveram os pais torturados, sofreram nas mãos desse regime tirânico e continuavam a idolatrar o Stalin. O Stalin continuava a ser uma referência na vida delas. Tanto que quando divulgou-se a notícia de que o Stalin morreu, o país inteiro entrou em luto. Teve gente que estava dentro do campo de concentração e que tinha voltado, que começou a chorar. Por que você está chorando? Sei lá, o Stalin morreu, eu tô com essa sensação ruim dentro de mim. E o único lugar onde comemorou-se que o Stalin havia morrido foram dentro dos próprios campos de concentração, dentro dos gulags, porque tinha-se a expectativa de uma grande liberação depois da morte do Stalin, coisa que não aconteceu. Ele vai, inclusive, passar um pouquinho para contar como que funcionou ele depois da morte do Stalin. E aí eu vou recomendar um filme que não é o melhor filme do mundo, assim, mas é um filme que, depois de ler Os Sussurros, você vai conseguir ter uma noção melhor do que o filme quer representar, que é o filme que chama A Morte de Stalin. Ele tá disponível no Amazon Prime, eu vou deixar a capinha dele aqui pra mostrar pra vocês. Ele é um livro que tenta fazer uma paródia meio satírica, assim, do regime stalinista. É um filme que não vai te descer bem depois de ter lido Os Sussurros, porque a gente vê toda a miséria humana aqui e o filme tende a ser meio engraçadinho, assim, você fica, cara, eu não vejo graça em fazer graça com esse tipo de coisa, mas é um filme que vai te passar uma perspectiva do que aconteceu dentro do partido depois da morte do Stalin e como as coisas eram armadas e tudo. Enfim, 1000 horas de conversa, de bate-papo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo livro, que eu espero que vai ser um pouquinho mais leve do que esse.